Olá, muito boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando para todo o Brasil o programa Eclésia. Eu sou o diácono Eric Módulo e com grande alegria, nesse momento é hora da gente conversar sobre algum assunto específico relacionado à história da igreja, à doutrina da igreja. No Eclésia a gente conversa também sobre vida dos santos, enfim, sempre algum assunto interessante, pois aqui é um programa de catequese. E hoje a gente está muito honrado com a presença pela segunda vez aqui no nosso programa Eclésia de um bispo. Está aqui ao meu lado, Dom José Francisco Falcão de Barros, que muito nos honra com a sua presença mais uma vez. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, diácono Eric. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui de novo. Dom José Francisco Falcão de Barros é bispo do Ordinariado Militar do Brasil, bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. Desde 2011, né, que o senhor foi nomeado bispo, não é isso? Exatamente. O senhor é alagoano, não é? Sou alagoano. Mas mora em Brasília devido ao trabalho, né, nos últimos anos, tá certo. Bom, a gente vai falar sobre um assunto que é pertinente no ano de 2017, pois há 500 anos aconteceu um fato que mudou um pouco o cenário de toda a cultura da Europa da época e depois se expandiu para todo o mundo. Eu estou falando da Reforma Protestante. Mas a gente vai falar especificamente sobre 5 aspectos que resumem um pouco o pensamento do protestantismo de maneira geral e que tem a ver também com o início dessa história. Já vou pedir que o nosso querido convidado de hoje explique esse contexto para a gente. Nós falaremos hoje sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Vamos entender o que são cada um desses solas. Se a gente substituísse, Dom José, por os 5 somente, estaria certo explicar assim? Corretíssimo. A expressão solos ou sola, nominativo masculino, singular, feminino, somente. Somente, solus ou sola, masculino ou feminino, em latim, somente em língua portuguesa. Eu já adianto aqui para os nossos amigos telespectadores que nós faremos 2 programas. Hoje é a primeira parte, a gente começa a discussão e o ensinamento que o Dom José traz para a gente no programa de hoje. E no programa da semana que vem a gente continua, pois o assunto é extenso e a gente quer, da melhor maneira possível, abordar esse assunto para que você entenda e compreenda um pouco mais. Antes da gente propriamente dito, então, para esses 5 somente, ou 5 solas que a gente vai explicar no decorrer do programa, vamos relembrar e entender, de repente, de um telespectador que não esteja tão antenado, né, ou que não teve oportunidade de se aprofundar nesse tema. O senhor poderia lembrar para a gente o contexto primeiro histórico, o contexto da época que vivia também a igreja, no período onde iniciou a Reforma Protestante, e se houve um acontecimento específico na qual deu início a tudo isso? Martinho Lutero é fruto de um contexto. Ele viveu no século XVI. O cisma aconteceu, como você já disse, diácono Eric, no ano 1517. Nós estamos em plena efervescência política, cultural, social, de uma Europa marcada por movimentos anticlericais, várias iniciativas. Pensemos, por exemplo, no século XII, os valdenses na cidade de Lyon, Pedro Valdo, na França. Depois, outros movimentos, pensemos nos séculos XII e XIII, os mendicantes, mais ou menos ali, a época de São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão, movimentos mendicantes que caminharam com a igreja, que não se afastaram da igreja, certo, mas muitos movimentos que preconizavam a pobreza e contestavam a riqueza da igreja da época, não quiseram caminhar com a igreja e caminharam sozinhos e provocando movimentos cismáticos. Temos também questões de natureza filosófica, o Renascimento, movimento que nasceu na Europa no fim do século XIV até o final do século XVI, que preconizava, como o próprio nome já diz, que a humanidade precisa renascer e rebuscar valores, digamos assim, segundo eles, perdidos. A preconização do humanismo, do hedonismo, do neoplatonismo, do otimismo, do naturalismo, uma mescla de concepções que tiveram uma repercussão tremenda nas artes, na política, na sociedade e também na religião. Também nós temos resistências, hostilidades de muitos reis da Europa com relação à política temporal do papado. O Papa da época era também
um chefe temporal, os estados pontifícios, etc. E também questões de natureza teológica. Tudo isso do século XII até o século XVI, Martinho Lutero, digamos assim, é o ponto de convergência de muitos fatores de vários âmbitos, de várias naturezas, que acabaram redundando neste propósito de separação definitiva da Igreja Católica. Mas é preciso dizer que Martinho Lutero não é a única pessoa, não foi a única pessoa que se afastou. Digamos que a iniciativa dele foi que teve maior repercussão e maior prejuízo para a cristandade. O senhor disse aí do Renascimento, que apesar de ter os seus aspectos positivos, trouxe uma discussão de volta para a Europa, numa espécie de um neopaganismo também. O senhor acha que o clero daquela época foi influenciado de alguma maneira por esse neopaganismo que acontecia em toda a sociedade ou não? A formação dos sacerdotes não era algo, digamos assim, centralizado. Os seminários, como nós sabemos, é uma instituição, os seminários são uma instituição definida pelo Concílio de Trento. Até então não havia essa preocupação de uniformizar a formação dos futuros clérigos. Era algo mais ou menos confiado às dioceses. E aqui, ali ou acolá sempre entram esses elementos, digamos assim, não muito coadunáveis com a palavra de Deus, com a tradição da Igreja. E também os valores preconizados pelo Renascimento entraram, sem dúvida alguma, na formação teológica. Certo. Nas artes, isso é indiscutível. Se a gente vai aos museus do Vaticano, ou até Santa Maria sopra Minerva, por exemplo, tantas esculturas renascentistas, tantas obras, tantos ícones, na música também, enfim. É como diz o apóstolo Paulo, discernir tudo e ficai com o que é bom. Certo. O Renascimento teve suas indiscutíveis relevâncias, seus aspectos enormemente positivos, mas, como todo movimento, sempre há quem o enxergue nele uma ocasião para contrapor os valores do novo movimento que está saindo com os valores clássicos, os valores tradicionais da palavra de Deus, do Evangelho, da cristandade. É como o senhor bem disse, são muitos os elementos, não é uma coisa tão simples e fácil de apontar uma causa que aquela sociedade vivia, na qual colaborou para que chegasse ao extremo de um rompimento, de um cisma, né? Com a autoridade do Papa, com a Igreja e tudo mais, como foi o caso da Reforma Protestante. É uma coisa complexa, como o senhor está tentando nos explicar. Mas houve uma data específica, ou um ato, ou algo que possa dizer, olha, a partir desse momento iniciou-se a Reforma Protestante? O dia 31 de outubro de 1517, na cidade de Wittenberg, onde o monge agostiniano Martinho Lutero, católico romano, afixou suas 95 teses para todo o povo ler, e essas 95 teses contestavam muitos aspectos dogmáticos, doutrinais e, sobretudo, dogmáticos da Igreja Católica Apostólica Romana. Sim. Outras teses contestavam, criticavam, digamos assim, se não o dogma, mas o comportamento dos clérigos e certas disciplinas, certas aplicações de realidades dogmáticas e pastorais, como as indulgências e outras condutas que, segundo Lutero, eram abomináveis. Antes da gente pensar em outros nomes, outras regiões da Europa que foram atingidos por essa heresia, posso dizer assim, né? Sem dúvida alguma, heresia, sim. Aliás, o senhor poderia, só abrindo um parênteses aqui, explicar para a gente a diferença de heresia, de cisma e de apostasia? A apostasia vem de apistis. A é um prefixo que significa em grego negação. Pistis é fé. A apostasia é a negação de toda a fé. Certo. O apóstata é aquele que nega os 8 artigos do credo, ou do símbolo niceno-constantinopolitano, os 8 artigos do credo. Certo. A heresia é a negação ou a dúvida pertinaz de alguma verdade divinamente revelada, definida pela Igreja, para ser crida por fé divina e católica. Portanto, o herege, ele nega uma ou mais verdades definidas dogmaticamente. Por exemplo, a presença real do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Santíssima Eucaristia. Isso é um dogma definido certo. Pela Igreja. O católico que nega formalmente, não só materialmente, mas com consciência, com vontade, com o desejo de negar aquilo que foi definido pela Igreja, ele incorre em heresia. Ou a dúvida pertinaz
Portanto, não a dúvida razoável, plausível, mas a dúvida que pode ser suprida e que, mesmo depois da apresentação dos argumentos, a pessoa insiste em duvidar daquela verdade. E já o cisma é a negação do católico de se submeter à comunhão dos fiéis que estão em comunhão com o Papa e com o Colégio dos Bispos, e também o propósito de não se submeter à disciplina, ao pastoreio do Papa e do Colégio dos Bispos em comunhão com ele. Então, o cismático é aquele que diz: eu não quero comungar com a Igreja, eu não quero estar em comunhão com a Igreja. Eu me recuso a me submeter à autoridade do Papa e dos bispos em comunhão com ele e dos fiéis que estão em comunhão com ele. Bom, isso se encaixa pelo menos em dois grandes aspectos com o que aconteceu com Martinho Lutero. O cisma, é claro, pois ele rompeu com a autoridade do Papa, e a heresia também não deixa de ser, como o senhor acabou de dizer, pois ele releu ou refez um ou mais pontos de estrutura sólida já de que existia de 1.500 anos, pelo menos, de uma doutrina estabelecida para todo mundo, né? Perfeitamente. As das 95 teses na bula Ex Urge Domine do Papa Leão X, Papa da época, são condenadas 41 das 95 teses. Dessas 41, sem dúvida alguma, muitas delas são heréticas, porque negam dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Nega o sacerdócio ministerial, a distinção entre sacerdócio real comum dos fiéis dos batizados e o sacerdócio ministerial, portanto, nega a sucessão apostólica, nega o poder do sacerdote de perdoar os pecados, nega a sacramentalidade da unção dos enfermos, nega a sacramentalidade de todos os sacramentos, exceto do batismo, a presença real da Eucaristia. Na Eucaristia é negada por Martinho Lutero. Martinho Lutero nega o purgatório e, portanto, nega vários dogmas. Sem dúvida alguma, foi um movimento herético. Foi por isso que acabou sendo inevitável a excomunhão dele, que aconteceu em 1521, né, a excomunhão oficial de Martinho Lutero. Foi inevitável. Perfeito. Nesse caso. 1521, com a bula Decet Romanum Pontificem, ele foi excomungado, porque depois de notificado, foi aberto um processo no ano 1518, um processo penal, lhe foi dado o direito de defesa, e ele permaneceu renitente, duro no seu propósito, pertinaz, e depois de lhe ter sido dado o direito de defesa, o processo culminou na excomunhão dele. Bom, pra gente, antes da gente, daqui a pouquinho nós vamos entrar nos 5 principais assuntos aqui do nosso programa de hoje, ou chamados 5 solas da Reforma Protestante, né? Os 5 pontos na qual, se a gente entender bem, entenderemos o que pensam os protestantes, e já que temos um bispo aqui para nos ensinar, a refutação desses 5 solas, desses 5 tópicos e pontos da fé protestante. Mas antes, ainda terminando essa nossa primeira parte de introdução ao assunto, além de Lutero, quais são os outros, vou dizer assim, mas eu acho que não estou errado dizendo, quais são os outros hereges que colaboraram para que isso acabasse crescendo por toda a Europa? Perfeito. É preciso dividi-los por países. Tá. Se bem que naquele tempo essa categoria país não existia. Estamos falando de reinos. Certo. Reino da Bavária, Reino da França, etc. O cantão suíço, etc. Na Alemanha, nós temos 2 colaboradores, por assim dizer, de Martinho Lutero, Thomas Müntzer e Philippe Melanchthon. Certo. Na França, nós temos João Calvino. Na Suíça, temos Ulrico Zwinglio. No Reino Unido, o movimento se traduziu no propósito de um rei casado com Catarina de Aragão e pediu ao Papa que declarasse nulo o seu matrimônio. Ele queria se casar com Ana Bolena. O Papa não autorizou e ele criou a sua igreja particular, que é a Igreja Nacional, o anglicanismo nasce com Henrique VIII. John Knox, na Escócia, o fundador do presbiterianismo. Nos Países Baixos, nós temos um leigo, Erasmo de Roterdã. Na Dinamarca, Hans Tansen. E assim por diante, depois Noruega, Islândia, Suécia, e assim por diante. O movimento atingiu, trouxe consequências nefastas para muitas regiões da Europa, hoje chamados países. De grau de importância, digamos assim, para aquele período, Calvino e Lutero estão destaque em relação aos outros? O senhor acha que pode ter essa diferença ou não? Sim, porque ainda hoje se fala de teologia calvinista, de teologia luterana e não se fala de zwingliana, fala-se sem dúvida na Escócia também de John Knox, mas sem dúvida alguma depois de Lutero, aliás,
coetâneo dele é Calvino. O calvinismo é, digamos assim, uma corrente mais ou menos dissidente do luteranismo. Já que no meio desse problema do protestantismo, uma vez rompido com a autoridade da igreja, com a tradição da igreja, depois rompeu-se mais uma vez com uma divisão de agora com um olhar um pouco diferente ou voltado, dando importância para um ou mais aspectos diferentes. Tem fim isso? Até hoje, poderia dizer que nascem esse tipo de entre aspas, eu vou dizer reformadores, mas eu vou continuar usando a palavra herege. Ainda nasce esse tipo de hereges nos tempos de hoje? Veja, a heresia sempre é um inimigo que sonda a igreja e que está, inclusive, dentro dela. O apóstolo Paulo diz que alguns que eram do nosso meio não estão mais conosco. Na verdade, nunca foram nossos, porque se fossem, teriam permanecido conosco. A própria palavra de Deus já fala de certas heresias, os nicolaítas, por exemplo, citados no Apocalipse de São João, o anticristo, citado muitas vezes pelo apóstolo João e pelo apóstolo Paulo, aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus. Já temos indícios nas Escrituras de heresias. E na história da igreja, sempre as heresias foram um elemento lamentavelmente recorrente. No mundo protestante, decorrente principalmente do princípio sola scriptura, somente a Escritura, você não precisa de tradição, você não precisa do magistério para interpretar a Escritura. Então, cada um, digamos assim, é o critério supremo de interpretação, o que é uma porta aberta para o surgimento de muitas heresias. Sem dúvida alguma, isso sempre vai acontecer enquanto perdurar esse princípio luterano sola scriptura. O senhor já disse aí uma delas, né? Dos 5 tópicos que trabalharemos nesse programa e no programa da semana que vem. O senhor pode lembrar quais são os 5 para a gente, por favor? Perfeito. Essa sistemática de 5 solas, de 5 somentes, ela não é especificamente de Martinho Lutero, se bem que quem lê as 95 teses dele pode sintetizá-las nessas 5 afirmações. Foi o protestantismo posterior, os discípulos de Lutero, que acabaram agrupando as 95 teses nessas 5 grandes categorias. E quais são? A primeira, somente a Deus glória. A segunda, teremos ocasião de desdobrar cada uma delas, não vou entrar em detalhes. Somente a Deus glória, somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Cristo. Certo. O protestantismo, no afã de sintetizar, de reduzir, colocou essa palavra somente, que nós veremos quando tratarmos de cada um desses somente, tem procedência num certo sentido, mas não tem procedência em outro. E determinados solas não têm absolutamente nenhum fundamento, por exemplo, somente a Escritura. Essa afirmação não existe absolutamente na palavra de Deus escrita. A gente volta para cada um desses pontos. A gente vai para o primeiro intervalo. Ficou claro porque o tema do nosso programa hoje, então, é chamado Os 5 Solas da Reforma Protestante? Porque sola, essa expressão em latim, por exemplo, sola fide, sola scriptura e assim por diante, como Dom José acabou de nos lembrar. Esses 5 tópicos falaremos nesse programa e no programa da semana que vem. A gente vai para o primeiro intervalo, mas quero deixar uma pergunta para o senhor responder na volta. 500 anos depois, né? O senhor vai responder daqui a pouquinho. Temos o que comemorar 500 anos depois? Olha, não sai daí, depois do intervalo, vou fazer essa pergunta para o Dom José Falcão, que responderá para a gente. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite, falando sobre um tema que eu considero interessante. Os 5 solas da Reforma Protestante. Está aqui ao meu lado Dom José Francisco Falcão de Barros, que é bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. Aliás, Dom José Francisco é apresentador aqui também da nossa querida Rede Século XXI. Ele apresenta o Luz da Vida, né, e também a Igreja Militante. Né, quase não, diariamente a Igreja Militante, você pode acompanhar o trabalho do Dom José Francisco aqui também conosco. O Luz da Vida, uma vez por semana. O programa é inédito aos domingos, às 17 horas, não é isso? Perfeitamente. Domingo às 17 horas, depois tem outros reprises durante a semana. Quer dizer, você que assiste a nossa programação, certamente, em algum momento, vai se deparar também com a catequese nos programas que o Dom José Francisco faz conosco aqui todo dia, tá, gente? Você tem na programação. O Igreja Militante, por exemplo, 7h10 da manhã, 7h10 da noite, você pode ligar sua televisão, que você vai encontrar uma catequese interessante que o Dom José Francisco prepara com muito carinho aqui pra gente. Bom, fiz uma pergunta no bloco anterior ao senhor, queria começar com essa pergunta nesse bloco. 500 anos depois da Reforma Protestante, há o que se comemorar?
O católico não comemora pecado, não se pode comemorar o cisma. O cisma é uma cisão. A túnica de Cristo foi rasgada com essa decisão de Martinho Lutero. Não foi a única vez na história da Igreja. Não há o que comemorar. Essa é uma ocasião para nós, primeiro, rezar bastante. Para rezarmos bastante, dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus, pedir pela unidade do corpo místico de Cristo, não há o que comemorar. Absolutamente. Não se comemora pecado. Tá certo, respondido, tá certo. Bom, vamos então, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, para os nossos, como dividimos em 5 tópicos, para o primeiro deles, né? Somente a fé, sola fide. Gostaria que o senhor explicasse para a gente, primeiro o conceito, como os protestantes entendem isso, e depois qual é o problema que tem de se pensar dessa maneira, somente a fé. Lutero combate aquilo que, segundo ele, é uma sobreposição da primazia da graça de Deus, que é o esforço do homem que em detrimento da graça de Deus. Lutero criticava qualquer tipo de iniciativa do homem perante Deus, que segundo ele era uma forma de comprar, de adquirir, de obter como direito adquirido a salvação. Os méritos do homem era aquilo que Martinho Lutero condenava absolutamente e concretamente a penitência. Pensemos, por exemplo, a mortificação, as obras meritórias no sacramento da penitência, os atos do penitente, contrição, acusação e reparação. Lutero abominava a reparação. Dizia que o homem não pode se penitenciar diante de Deus, é tudo graça de Deus. O homem é justificado absolutamente pela fé. Pegando, por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 28, julgamos que o homem é justificado pela fé sem as observâncias da lei. O apóstolo Paulo esquematiza a sua doutrina sobre a justificação, combatendo as obras da lei de Moisés. O que São Paulo diz que não justifica é a prática das obras da lei de Moisés. Segundo a mentalidade farisaica daquele tempo, o homem era justificado praticando obras, observando o sábado, pagando o dízimo, fazendo jejuns, etc. Isso, segundo a mentalidade farisaica, fazia com que Deus se sentisse obrigado a justificar o homem. Já que eu fiz coisas boas, Deus tem a obrigação de me salvar, Deus tem a obrigação de me levar para o céu. São Paulo combate esse tipo de postura e diz que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Ocorre que se fez uma passagem indevida, combatendo as obras da lei de Moisés. Lutero acaba ignorando a necessidade das obras da fé. E essa é a questão, o ponto fraco da afirmação sola fides. Em nenhum momento na palavra de Deus se diz que somente a fé justifica, porque a questão aqui não é dar o devido valor às obras da lei de Moisés. Essas não justificam de jeito nenhum. A questão é as obras da fé. Elas justificam ou não? São Tiago, no capítulo 2, versículo 24, diz uma frase que é bombástica. O homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Esse foi o erro de Lutero. Lutero esqueceu de coadunar a afirmação paulina com a afirmação de São Tiago. Aliás, o próprio apóstolo Paulo afirma, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, versículo 6, nem a circuncisão justifica, nem a incircuncisão justifica, mas a fé que age pela caridade. São Tiago vai dizer no mesmo capítulo 2 que a fé sem as obras é morta. São Paulo, no famoso hino à caridade, diz que se eu não tiver a caridade, eu não sou absolutamente nada. A caridade é paciente. O famoso hino à caridade da 1 Coríntios é 13, de 1 a 6. Então, não há contraposição entre a doutrina do apóstolo Paulo e a doutrina de São Tiago. Ambas são convergentes. Toda a questão é saber uma fé sem obras, obras da fé, as obras que evidenciam a fé, as obras justificam ou não? Cito ainda, no mesmo capítulo 2 da carta de São Tiago, queres ver, ó homem vão, como a fé sem as obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras? Oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Eu penso que essa afirmação de São Tiago é bem clara. Toda a questão é saber a fé, enquanto adesão à pessoa de Cristo, a sua proposta entrega ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso necessariamente comporta uma atitude, uma postura de homem renovado, ou seja, as obras da fé.
Uma fé sem essas obras, pode-se dizer que é uma fé que salva? Não, não, absolutamente. Então, a lacuna, o ponto frágil dessa afirmação de Martinho Lutero é a palavra somente. Que o homem é justificado pela fé não se discute, nós temos Romanos 3, 28, nós temos Efésios capítulo 2, versículo 8. Gratuitamente ele é justificado. O problema de Lutero é não colocar, colocar este somente, excluindo as obras que evidenciam a fé, não as obras da lei de Moisés. É sabido que depois, então, da Reforma Protestante, houve diversos livros que foram retirados, né, na versão protestante da Bíblia. E depois, se não me engano, o Concílio de Trento, que viria na sequência, ainda no século XVI, ele afirma o cânon bíblico, né, católico, porque tivemos problemas também diante disso nesses livros. Provavelmente o senhor imagina que quando Lutero teve contato com Tiago, era uma das coisas que ele talvez não, para conseguir afirmar essa sua doutrina da sola fide, ele teve problema também nesse sentido, e aí talvez ele tenha pensado não aceitar alguns livros já estabelecidos canonicamente? Martinho Lutero excluiu do cânon bíblico os chamados livros deuterocanônicos, que não entraram no cânon bíblico dos rabinos judeus da Terra Santa do final do século I. Certo. Critérios racionalistas que, na verdade, não foram seguidos pelo mundo judeu da diáspora. Nós sabemos os critérios do Sínodo de Jamnia. O livro não pode ter sido escrito depois de Esdras e Neemias, tem que ter sido escrito na Terra Santa. Não pode entrar em contradição com a Torá e tem que ter sido escrito em hebraico. Certo. Esses critérios que só foram estipulados no final do século I foram utilizados por Martinho Lutero, por puro desejo de protestar mesmo. Entendi. Mas é preciso que se diga que no final do século I, os judeus de toda a Europa, do Oriente Médio, norte da África, já utilizavam a versão dos 70, a tradução da Bíblia do Antigo Testamento do hebraico para o grego, feita no ano 250 em Alexandria. A chamada Septuaginta? A Septuaginta, a versão dos 70, perfeitamente. Então, Martinho Lutero simplesmente pegou esse critério dos judeus da Terra Santa do final do século I. Pois é, e em diversas ocasiões nós já trouxemos essa discussão aqui para o nosso programa sobre a questão do cânon bíblico e tudo mais. É como se, posso pensar assim, é como se um problema fosse chamando o outro, né? Ao começar o rompimento com uma verdade, outras verdades terão esquecidas pelo caminho, é isso? Sim, é difícil saber o que motiva uma pessoa a fazer verdadeiramente, a dizer e fazer as coisas. Salmo 63, versículo 7, é um abismo o coração do homem. E ali, digamos que o contexto parece apontar para muita mágoa, muito rancor, muita incompreensão também de teologia, muita coisa que Lutero criticava da igreja do seu tempo. Nós não podemos dizer que ele estava errado quando condenava a licenciosidade de alguns clérigos, a riqueza de alguns prelados, alguns abusos isolados aqui, ali e acolá, mas também São Domingos de Gusmão e São Francisco de Assis protestaram, mas à sua maneira, sem sair da comunhão da igreja. O problema foi a radicalidade. Não quero comunhão com essa igreja que está diabolizada, que está satanizada, não é mais a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, etc. O problema foi a radicalização, foi querer o seguimento de Cristo sem a igreja de Cristo. Eu ia perguntar na sequência isso, acho que o senhor, de certa forma, já começou a responder antes da minha pergunta. Se Lutero tem razão ou tinha razão em algo? Veja, a bula Exsurge Domine de Papa Leão X não faz uma condenação explícita a todas as teses. Certo. Ela condena 41 teses, então de 95 e as outras 54 teses. Se não foram explicitamente condenadas, nós não podemos dizer que elas estão totalmente erradas. E quando se fala, por exemplo, do comércio com o sagrado, quando se critica a licenciosidade dos clérigos da época, se trata realmente de um fato objetivo, não dá para condenar. Então, é preciso separar o joio do trigo nas teses de Martinho Lutero. Ele não foi condenado por todas as suas teses. Isso significa que quando ele faz uma crítica contundente aos abusos na disciplina do comportamento da igreja do seu tempo, e de fato
fato ocorreram abusos, não dá para dizer que ele está de todo errado. Mas as 41 teses ele foi condenado, disse heresias e elas são inaceitáveis à luz da doutrina católica. E por isso que a gente está fazendo esse programa de hoje, né? Aliás, é a primeira parte, semana que vem faremos a segunda parte. Tentando entender um pouco 5 conceitos, né? 5 somentes ou 5 solas da Reforma Protestante. A gente ainda está na primeira dela. Sola fide. Para encerrar o assunto da primeira. Então, de maneira nenhuma a gente pode ficar só com a questão da fé. Todo católico entende, ou deveria entender, a questão também da fé e obras, né? Perfeito. De novo, caro telespectador, a citação de São Tiago, mas há outras citações também de São Paulo. Nem a circuncisão justifica nem a incircuncisão, Gálatas 5:6, mas a fé que age pela caridade. A mesma doutrina de São Tiago, capítulo 2, versículos de 22 a 24. A fé cooperava com as obras e era completada por elas. E o versículo 24, o homem é justificado pelas obras e não pela fé. Tá claro? Primeiro sola resolvido, vamos para o segundo? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, na volta a gente continua então falando sobre o segundo aspecto, o segundo sola, vamos dizer assim. Podemos falar sobre sola gracia no próximo bloco? Então a gente vai para o sola gracia na próxima, vamos entender um pouco do que diz respeito a esse conceito e qual é o problema, né? Se há algum problema nele, vamos entender. Olha, antes, quero só lembrar para os nossos amigos telespectadores, curta lá no Facebook a página do Programa Eclésia, né? Você acessa o Facebook, pesquisa Programa Eclésia. Deixa lá um curtir na nossa página para você acompanhar o conteúdo também pela internet. A gente divulga o nosso programa lá, alguns conteúdos exclusivos, enfim. Você fica por dentro de tudo que acontece no Programa Eclésia, também através do Facebook, através da página do Programa Eclésia, tá bom? Olha só, daqui a pouquinho a gente volta, hein? Não sai daí, tem mais coisa legal no programa ainda hoje. A gente volta já já. Estamos de volta para o último bloco do Programa Eclésia dessa noite, falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante. 5 somentes, 5 pontos específicos do entendimento da doutrina protestante, na qual a gente quer entender um pouco mais e também entender quais são os problemas, né, que existem nelas, já que somos católicos e não pensamos dessa maneira. Aqui comigo, desde o início do programa, Dom José Francisco Falcão de Barros, ele é bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. O senhor pode, em poucas palavras, dizer, no seu dia a dia, como é que é o seu trabalho no Ordinariado Militar do Brasil? O bispo auxiliar é o colaborador do bispo na diocese. Ele ajuda o bispo diocesano no pastoreio. O pastor é o bispo, no meu caso, certo, o arcebispo militar. O bispo auxiliar do Ordinariado Militar colabora com o arcebispo militar no pastoreio dos militares que estão espalhados em todo o Brasil e trabalham ordinariamente nos quartéis, dentro e fora do Brasil, naqueles países onde existe um contingente do Exército, da Marinha, da Força Aérea, onde houver um quartel e onde houver militar ou familiares de militares que habitam no mesmo teto, esses estão sob a nossa jurisdição. É um trabalho de ajuda ao arcebispo militar. A jurisdição, então, do Ordinariado Militar não fica só no Brasil, nesse caso, pois tiver um trabalho no exterior, também vai junto. Exato, por exemplo, no Haiti, certo, agora, uma força de paz com 16 países, e nós temos vários brasileiros militares lá. E no sul do Líbano, já na divisa com Israel, nós temos um contingente da Marinha do Brasil. Legal, bacana. Conhecendo um pouco mais do trabalho também do Ordinariado Militar do Brasil. A igreja é muito rica, né? A igreja é maravilhosa, tem seus braços presentes no mundo todo e de maneira santa e linda. Quando a gente aprende e entende um pouco mais também da organização, né? É bacana a gente compreender isso. Bom, mas no programa de hoje o assunto é outro, né? A gente já está no último bloco conversando então sobre, já que estamos 500 anos depois da Reforma Protestante, é um momento propício para a gente entrar nesse tipo de discussão, né? Os 5 solas da Reforma Protestante. No bloco anterior, mas antes que eu me esqueça, hein? Na semana que vem isso continua, a gente não encerra aqui no programa de hoje não. Semana que vem, Dom José Francisco volta aqui conosco para continuar essa conversa, a gente vai falar dos 5, né? Porque não dá tempo num programa só. Falamos então no bloco anterior da sola fide, somente a fé. Agora a gente vai para um segundo conceito, sola gratia. Vamos lá, qual é o problema? Depois que o senhor explicar para ele o conceito, explica para a gente qual é o problema de admitir somente a graça de Deus. Lutero combatia os méritos do homem. Lutero não admitia de jeito nenhum que o homem pudesse fazer alguma coisa para merecer a salvação. Num certo sentido, ele está certo. Agora, é preciso voltar de novo àquela questão da concepção da salvação no mundo judaico do seu tempo. O farisaísmo, os fariseus, os saduceus, etc., os
conhecedores da lei, propugnavam uma justiça em função da prática do homem. Jesus, no capítulo 5 de São Mateus e até o capítulo 7, o discurso do Sermão da Montanha, diz que se a vossa justiça não superar dos escribas e fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. O conceito de justiça para os fariseus era o seguinte: a lei diz que você deve fazer isto. Faça. Se você fizer, Deus tem a obrigação de lhe salvar. Você, digamos assim, adquire um direito no céu. Você está salvo automaticamente. Basta você cumprir as obras da lei. Ora, São Paulo se insurge contra isso. No cristianismo nascente, alguns começaram a defender essa doutrina. Se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão se salvar. São Paulo protestou contra essa doutrina. Provocou-se um celeuma na comunidade e todos subiram a Jerusalém para discutir a questão com os grandes da igreja, o que redundou no Concílio de Jerusalém. A discussão foi dirimida, uma carta foi redigida, o homem é justificado pela graça. O homem é justificado gratuitamente. E isso não é mérito do homem. O homem não pode fazer nada por merecer a graça de Deus. Cito Romanos, capítulo 3, versículos de 21 a 24. Sem o concurso da lei, manifestou-se a justiça de Deus, atestada pela lei e pelos profetas. Esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, pois não há distinção, com efeito todos pecaram e estão privados da glória de Deus e são, atenção, a frase mais importante, são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. A justificação é gratuita, ela não é merecida. Deus transforma o homem, cancela o seu pecado, não porque o homem mudou de vida, não porque o homem se tornou bom. Quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós, diz o apóstolo Paulo. Portanto, o que aconteceu no Calvário não é merecido. Não é uma obrigação de Deus o mistério da encarnação. Deus não se sentiu obrigado por nada, nem por ninguém, mas foi iniciativa absoluta da sua graça. Neste sentido, a afirmação sola gratia, ela é verdadeira. Mas o problema de Lutero está em você abominar o mérito que Deus Todo-Poderoso confere à pessoa justificada. Com relação a isso, é muito importante o critério de recompensa que nosso Senhor Jesus Cristo atribui no discurso dos capítulos 5 e 6 do Evangelho segundo Mateus. Quando orares, entra no teu quarto, etc., e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ora, a ideia de recompensa supõe o mérito. Se Deus vai me recompensar, porque eu mereci. Só que não é um mérito de justiça, é um mérito de graça. Você não merece nada, você não merece nem existir. Tal é a nossa condição diante de Deus, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Se eu não mereço, a graça de Deus em mim, Deus me concedendo a graça, eu passo a merecer. O que é o mérito? No sentido teológico, o mérito é o fruto que o justificado tem, que apresenta a Deus e tem valor salvífico. Ou seja, é qualquer atitude, qualquer ação que será recompensada na outra vida. Ora, nesse sentido, nós temos muitas ações meritórias que o Senhor levará em conta e que nos recompensará com o céu, esperando que eu também me inclua nessa categoria. Vinde benditos para o reino do meu Pai, Mateus 25, preparado para vós desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Aqui está uma ação meritória. O problema é que a criatura, ao dar de comer à pessoa, não pode fazê-lo, não pode cair na presunção de achar que, por que eu estou fazendo isso? Deus se obriga a me levar para o céu e eu adquiro um direito a ir para o céu. Sem mim nada podeis fazer, diz nosso Senhor. Se eu faço um ato meritório, não fui eu, mas a graça de Deus em mim. O que é que tens que não tenhas recebido, diz o apóstolo Paulo. Portanto, com exceção do pecado, tudo aquilo que nós fazemos é fruto da graça de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. É nesse sentido que se fala de ação meritória, isto é, qualquer atitude que será levada em conta no dia do juízo e que será recompensada com a felicidade sem fim. Mas esta ação meritória, de forma alguma, há de ser interpretada com as obras da lei de Moisés. Porque as obras da lei de Moisés é uma hipocrisia. Eu pago o dízimo, mas, e não significa dizer que eu posso renunciar ao pecado. Eu posso continuar com o pecado,
a denúncia dos profetas, Oséias capítulo 6, versículo 6, é misericórdia que eu quero e não sacrifício. Repare que isso já ilustra uma mentalidade da época. Eu realizava o sacrifício no culto, mas o meu coração estava longe de Deus. Eu matava, eu roubava, eu cometia adultérios, eu oprimia as pessoas, eu enganava, eu ludibriava, eu causava sofrimento às pessoas, mas eu era um judeu do ponto de vista formal, externo, impecável. Estava no culto, levantava as minhas mãos, fazia as minhas orações, etc., pagava o dízimo, oferecia o sacrifício, observava o sábado, não comia certos alimentos, mas o coração longe de Deus. Entendi. Essas obras que não justificam. Contra isso se insurgiu o apóstolo Paulo. Mas bem diferente é a obra da fé. O homem renovado pelo sangue de Cristo e pela força do Espírito Santo, cheio de Deus, agindo para a glória de Deus. As suas obras são meritórias. Agindo com as devidas disposições, Deus promete uma recompensa a determinadas obras, e Mateus 25 ilustra muito bem isto. O problema, então, do sola fides e do sola graça, que está relacionado com o sola fides. É verdade, não deixa de estar relacionado. Estão relacionados. Então, se é verdade que eu sou justificado gratuitamente, o que aconteceu no Calvário não foi merecido, foi iniciativa gratuita de Deus. Essa justificação, Deus gratuitamente me santifica, mas isso supõe determinadas obras meritórias, e a primeira delas é a conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Certo. Depois, o batismo. O batismo que salva, diz a segunda carta de São Pedro, citando o episódio da arca de Noé. E também, Tiago, capítulo 2, versículo 24, as obras justificam e não apenas a fé. É verdade, a graça de Deus é quem justifica, significa o que Deus me ofereceu na cruz em Cristo e na força do Espírito não é merecido, é um favor de Deus, eu não mereço isto. Por outro lado, se a justificação me foi dada gratuitamente, ela me impele a agir pela caridade. Só que esses atos do renovado, da pessoa que renasceu para a vida da graça, Cristo Jesus decidiu atribuir recompensa a esses atos e, nesse sentido, se diz, são atos meritórios. O que é o mérito? É o fruto que o justificado apresenta a Deus e tem valor salvífico. Isto é, qualquer atitude que será recompensada no céu. Recompensa tem relação com mérito, mas o mérito que Deus atribui às obras que vão ser recompensadas, aquelas que estão no dia do juízo, que serão lembradas no dia do juízo final, não são mérito meu no sentido absoluto, mas a graça de Deus em mim. Eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Não pode virar uma espécie de barganha orgulhosa, como o senhor bem diz, quase que obrigando a Deus a agir? É a ideia do comércio, né? Eu te dou para que tu me deis. Entendi. Eu vou fazer determinadas obras para comprar o céu, para ganhar o céu, para me apropriar do céu, e isso é absolutamente inaceitável à luz da teologia do apóstolo Paulo. Pensemos, por exemplo, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: somos servos inúteis, depois que tivermos feito todo o trabalho, fizemos o que devíamos fazer, certo. Não fizemos mais do que a nossa obrigação. E, mesmo fazendo, isso não nos dá direito adquirido no céu. Se o Senhor nos der o céu, é por graça. Mesmo Ele dando, atribuindo a determinadas obras meritórias, uma recompensa no céu, isso é dom de Deus, não é mérito nosso. Porque, com exceção do pecado, tudo aquilo que nós fazemos que agrada a Deus é fruto da graça dele em nós. Isso abre o precedente para uma espécie de teologia da predestinação. Tem a ver com isso? E se a predestinação é algo oficialmente condenado pela Igreja, tem relação com isso? Calvino e Zwinglio defenderam a predestinação para o inferno. Certo. O tema da predestinação é bíblico, é do apóstolo Paulo, não é? Nós somos predestinados antes que o mundo fosse criado a sermos santos pelo amor. O tema da carta aos Efésios, da carta aos Colossenses, da carta aos Gálatas, mas sobretudo aos Colossenses, a carta aos Efésios, somos predestinados a ser santos pelo amor. Existe uma predestinação para o céu, só que é uma predestinação que leva em conta os nossos méritos. Deus, antes de o mundo ser criado, nos desejou e nos criou, desejou criar-nos para que fôssemos salvos, para que fôssemos para o céu. Isso, porém, supõe a nossa decisão, a nossa colaboração, a nossa responsabilidade, a nossa individualidade em aceitar, em sermos dóceis à palavra de Deus. O problema é que Zwinglio e Calvino aplicaram de forma indevida o conceito paulino de predestinação para
o inferno e defenderam que algumas pessoas nasceram predestinadas para o inferno. Isso é complicado, eu diria até isso é blasfemo, isso é herético. Imaginar que antes que o mundo fosse criado, Deus Todo-Poderoso já predestinara certas pessoas para o inferno. Essa doutrina sempre foi condenada pela Igreja Católica. A predestinação para o céu, para a salvação, ela é bíblica e corresponde, coaduna-se verdadeiramente com o conceito do Deus cristão. Mas a predestinação para o inferno, não. Senão a gente pode olhar para uma pessoa em situação de pecado, distorcer isso que o senhor acabou de dizer e falar, olha, tá vendo? Predestinado para o inferno. A graça de Deus não tem como agir ali nessa pessoa. É esse o problema? É. O problema da predestinação para o inferno é a concepção de um Deus que, antes de nos criar, já nos cria direcionados para o inferno. Isso é inadmissível. É verdade que antes que o mundo fosse criado, Deus já sabia na sua ciência infinita, já sabe, se é que se pode falar, não se pode falar de sabia, porque em Deus não há antes nem depois, Deus já sabe, antes que o mundo fosse criado, quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Mas, mesmo sabendo quem vai ser condenado, Deus cria por amor e concede todas as graças, todos os dons, todos os recursos para que a pessoa se salve. A condenação não pode ser concebida como fruto de uma vontade de Deus de criar e depois condenar, mas pelo respeito absoluto que Deus tem à nossa decisão. Em previsão dos nossos deméritos, em previsão do demérito do condenado, em previsão do demérito do condenado, Deus, respeitando essa condição, respeitando as decisões que o eventual condenado, o futuro condenado tomará, malgrado ele, como todos os homens, receberá todas as condições para se salvar. Se ele se perder, se ele vier a se perder, será por decisão sua, mas não por uma predestinação anterior à criação dele, como se Deus já concebesse, vou criá-lo para mandá-lo para o inferno. Isso é problemático, isso é herético, isso é inadmissível. Lamentavelmente, no mundo protestante, foi criada essa predestinação para o inferno. Isso não é bíblico absolutamente. Sendo assim, é correto afirmar que, com Calvino, o entendimento distorcido desse problema relacionado à graça de Deus, ele foi aprofundado, ele foi piorado? Martinho Lutero, ao publicar essas 95 teses, elas tiveram uma acolhida tremenda entre aqueles que se ressentiram, que viviam ressentidos, magoados, indignados, revoltados com a Igreja de Roma. E Zwinglio e também Calvino, admiradores de Lutero, pelo menos num primeiro momento, leram e cada leitura possibilitou uma interpretação, umas mais brandas, outras mais radicais, e o mundo protestante possibilitou isto. Calvino fez uma leitura peculiar de determinados pontos da teologia de Lutero, Zwinglio também, e os outros reformadores também. A gente já está caminhando para os últimos minutos do nosso primeiro programa, mas lembrando, na semana que vem essa conversa continua. Tem ainda 3, né? Falamos de 2 solas, 2 solas. Falamos de sola fide e sola graça, mas tem outros 3 conceitos que ainda falaremos na semana que vem. Mas para encerrar essa primeira parte, antes ainda de pedir que o senhor nos dê a bênção para encerrar, eu queria que o senhor olhasse aqui para a câmera, porque muitos protestantes assistem o nosso programa. Se o senhor pudesse dirigir uma palavra nesse momento aos nossos amigos protestantes que estão nos assistindo, e principalmente nos 2 aspectos que aqui trabalhamos, de que maneira o senhor aconselharia para que eles pudessem entender um pouco mais isso, entender a visão católica dos fatos, e de repente ter uma opção também de olhar de maneira diferente, quem sabe até, não vou exagerar não, voltar para casa, né? O que o senhor diria? Bem, antes de tudo, é preciso que o nosso coração desarmado se volte para a palavra de Deus escrita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a primeira coisa. A segunda, a palavra de Deus não é fruto de uma interpretação pessoal. Segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma escritura é fruto de interpretação particular. E esse foi o erro de Martinho Lutero. Essa realidade não caiu do céu. Ela foi fruto da ação da igreja. Foram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram esta palavra. E não foi a palavra que se autoproclamou Bíblia Sagrada. A relação dos livros inspirados que você, caro irmão, tem em suas mãos, foi feita pela igreja. E 250, 300 anos depois da morte do último apóstolo. Isso daqui, essa realidade sem a igreja é absolutamente inconcebível. Até o diabo
faz mau uso da palavra de Deus. Se és filho do homem, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, ele ordenou aos seus anjos que te guardem todos os teus caminhos. O demônio também conhece bem a palavra de Deus. Nunca a palavra de Deus sem a igreja. Eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. É Santo Agostinho quem diz isto. Leia a palavra de Deus com serenidade, com esse critério seguro de interpretação da verdade escrita, que é a Santa Igreja. E se dobre diante da palavra de Deus, os textos que foram aqui lidos, espero que levem você a se render à palavra de Deus, palavra que não pode ser compreendida fora do ambiente chamado Igreja de Deus, a única que ele instituiu, a única que ele fundou. Chegamos então no final do primeiro programa, né? Dessa série de 2. Semana que vem a gente continua. Mas o senhor poderia, por gentileza, nos dar a bênção para encerrar esse primeiro programa? O Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor volva sobre vós a sua face, o Senhor se compadeça de vós. Neste ano em que recordamos 500 anos de um cisma, que Deus conduza você à verdade plena. Que Deus reinsira você no seio da Mãe Católica se você dela se afastou. E você que nunca participou dela, conhecendo a verdade, que possa abraçar a única esposa de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Semana que vem a gente continua essa conversa. A gente aguarda a presença do senhor novamente aqui na semana que vem, tá certo? Então fica aqui combinado, gente. Semana que vem, no nosso mesmo horário de costume aqui do programa Eclésia, a segunda parte desse programa, falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Os 5 somente. Tem muita coisa legal ainda na semana que vem para a gente aprender. Lembrando também, você pode acessar o nosso site, rs21.com.br/eclésia, que é a página do nosso programa. Você pode assistir todos os nossos programas lá. Aliás, um programa já antigo que fizemos aqui com o Dom José Falcão, há um ano atrás, que nós falamos naquela oportunidade, se existe salvação fora da igreja. Foi essa a pergunta. Está lá, você pode conferir esse programa, está lá na nossa lista então de vídeos da página do programa Eclésia. E esse, é claro, e todos os nossos programas também na sequência, nessa mesma página, tá bom? Uma boa semana a todos vocês, semana que vem a gente se encontra. Até lá, tchau, tchau. Olá, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Está começando mais um programa Eclésia, né? O programa de hoje é a sequência de um programa que já iniciamos, que já fizemos na semana passada, foi ao ar na semana passada. Na semana passada foi a primeira parte e agora a segunda parte de um tema bem interessante, eu diria que bem atual também, porque nesse ano de 2017 lembramos 500 anos da Reforma Protestante, né? Que iniciou lá atrás com Martinho Lutero. A gente vai lembrar desses detalhes daqui a pouquinho. Então também é tempo propício para esse tipo de discussão. O tema nosso é a segunda parte de um programa que, como eu disse, começamos semana passada, conversando sobre os 5 solas da Reforma Protestante, ou os 5 somente, né, da Reforma Protestante. Para quem acompanha o nosso programa sabe que semana passada estava conosco, está aqui de novo agora, Dom José Francisco Falcão de Barros, está aqui ao meu lado. Mais uma vez, bem-vindo, é uma honra ter o senhor aqui conosco. Muito obrigado, Diácono Eric, é uma alegria de novo estar aqui com vocês. O senhor é bispo auxiliar do Ordinariado Militar do Brasil. O senhor também fez os seus estudos em Roma, de Direito Canônico, na Universidade de São Tomás de Aquino? Exatamente, a Universidade dos Dominicanos. Que legal, bacana. Bom, é uma honra, né? Sempre a gente receber aqui um bispo, é claro, né? Um sucessor direto de um dos apóstolos, né? Que honra a gente ter aqui para ensinar e conversar com a gente sobre esse tema interessante. Olha, nós não temos como repetir toda a introdução que no programa da semana passada a gente fez, né? Se você perdeu, você acessa lá no rs21.com.br/programa Eclésia, a primeira parte do programa está lá. Não tem como a gente repetir, é impossível. Mas, em poucas palavras, eu queria que o senhor iniciasse esse programa de hoje, pelo menos para que a gente possa entrar aqui de novo no contexto. O que é a Reforma Protestante e quando ela se iniciou exatamente? Foi um movimento, antes de tudo, de natureza religiosa, surgido no seio da Igreja Católica Apostólica Romana, liderado por um monge agostiniano, Martinho Lutero, que intuiu, amadureceu sua concepção teológica, sobretudo acerca da justificação, sua interpretação pessoal de certos textos da Escritura, associada esta interpretação com a sua concepção de mundo, de igreja, de comportamento do clero da sua época, o seu propósito de dar uma outra forma de viver o Evangelho em toda a sua pureza, segundo a concepção dele, levou a apresentar para o mundo de sua época as suas
interpretações a respeito da doutrina da Igreja, as suas 95 teses, que foram apresentadas no dia 31 de outubro de 1517. Isso deu origem ao grande cisma do Ocidente, porque ele acabou se afastando da Igreja Católica, provocando um racha, por assim dizer, na cristandade do seu tempo. Grande cisma do Ocidente e reforma protestante, portanto, são sinônimos. Sim, se bem que outros cismas do Ocidente acabaram acontecendo, separações de grupos de fiéis do seio da Igreja Católica, mas com essas proporções, na cristandade do Ocidente, foi o grande cisma. Não foi o único, foi o grande cisma. Entendi. Bom, só para... Queria que o senhor desse, talvez como exemplo, Martinho Lutero enfrentou grandes problemas da sua época, viu grandes problemas da sua época através de erros de filhos da igreja. Mas Francisco de Assis também se deparou com algo, guardadas as devidas proporções, também com outros problemas. Qual a principal diferença entre um São Francisco de Assis e Martinho Lutero? Francisco de Assis, juntamente com São Domingos de Gusmão e outros reformadores da igreja, eu cito esses dois porque são os mendicantes dos séculos XII e XIII, quiseram reformar a igreja permanecendo na igreja. Martinho Lutero quis reformar a igreja afastando-se dela. Essa foi a distinção básica, a diferença fundamental. Bom, tá aí, tá explicado, tá claro, né? Mas é uma diferença gigantesca, né, nesse caso, né? Sem dúvida. Tem como. Bom, na semana passada, como eu já disse, para quem perdeu, tá lá no nosso site, tá? Dos 5 solas, dos 5 somente, nós já discutimos, o senhor já explicou pra gente. Sola fide, né? E também sola gratia, né? Somente a fé e somente a graça. Agora a gente vai por terceiro desses 5. Já vamos no início do programa pensar no terceiro. Primeiro entendendo, como fizemos na semana passada, o conceito, né, como os protestantes enxergam e depois qual é o problema. O senhor já, na medida que vai explicando, o senhor já foi refutando na semana passada e a gente fará dessa maneira de novo. Agora, o terceiro, nós vamos por um conceito um pouco, eu diria que talvez um pouco mais difícil, não sei se é de entender, porque ele é chamado, né, solus Christo, ou somente solos Christus, ou somente Cristo, né? Qual é o problema, né, desse conceito? Somente Cristo, quando a gente vai pensar numa doutrina de fé, num regimento para pensar o fundamento de uma religião, qual é o problema? Solos Christus. Primeiro, a formulação de Martinho Lutero, respaldada na Escritura, os textos da Escritura citados por Martinho Lutero para justificar essa afirmação, são textos absolutamente indiscutíveis. E cito somente dois. Um dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, e a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Atos dos Apóstolos 4, 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só somos salvos por causa de Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Indiscutível isto. Na 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 5, se diz que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade e nós somos salvos, só existe um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Portanto, é a mediação única, é a de Cristo. O único caminho que leva ao Pai é Cristo, a única verdade é Cristo, a única vida é Cristo. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, Cristo Jesus. Ocorre que tudo isso que Martinho Lutero afirmou está na Bíblia. Isso é absolutamente indiscutível. O problema é o que vem acompanhado com essa afirmação. Só Cristo. A mediação dos homens, a participação da criatura, a participação da igreja na única ação de Cristo. Isso é negado por Martinho Lutero. Cristo sim, os santos não. Cristo sim, a intercessão dos santos não. Cristo sim, a mediação da igreja não. Tanto é que o conceito de igreja no protestantismo é um pouco, não é tanto aquela igreja visível, é uma igreja mais ou menos espiritual, o que acaba postulando um caráter até de relatividade da instituição visível. O Solus Christus, num certo sentido, ele está corretíssimo. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, somente Jesus é o caminho que leva ao Pai. O próprio Jesus Cristo disse isso. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, esse princípio,
aplicado, tirado da 1 Timóteo, capítulo 2, há um só mediador entre Deus e os homens, portanto, nada de mediação dos santos. Não tem para que você está dizendo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, São José, rogai por nós, porque você está apresentando mediadores e só existe um único mediador. O equívoco dessa doutrina é uma confusão. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Isso não se discute, mas a questão é saber, entre cada um de nós e o próprio Jesus, é possível a mediação ou não? Pensemos nas bodas de Caná. Quem operou o milagre foi nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entre os serventes que não tinham mais vinho e a pessoa de Jesus, Cristo Jesus quis a intervenção de sua mãe. A 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Rogai por nós. No capítulo 5 e no capítulo 8 do Apocalipse de São João, as orações dos santos que sobem a Deus, os intercessores junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Na única intercessão dos homens junto ao Pai, o único intercessor que é Cristo. Cristo Jesus não dispensa, antes aceita que cada um de nós interceda um pelo outro junto a nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a questão nesses solos cristos qual é a relação entre palavra e sinal? Qual é o valor do sinal na única mediação de Cristo? Pode um cristão, no seu relacionamento com Cristo, prescindir dos sinais que ele quis? Ide pelo mundo, pregai o Evangelho. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Deus operando por meio da igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 24. Eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Num certo sentido, a paixão de Cristo está consumada no Calvário, mas ela continua, ainda está em andamento, ainda está sendo completada na vida de cada um de nós. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. O papel, então, da mediação, a cura dos leprosos, depois que eles foram curados, nosso Senhor Jesus Cristo disse, ide mostrai-vos aos sacerdotes. O Senhor não despreza a igreja, o Senhor não despreza os instrumentos que Ele quis, por meio dos quais a salvação fosse dispensada aos homens. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho. São abundantes os textos em que, de fato, Cristo Jesus não dispensa a mediação da igreja e a mediação do homem, por meio da qual a sua salvação, a sua verdade, os seus sacramentos, a sua libertação, o seu conhecimento, a sua doutrina chegasse aos homens. Portanto, a ideia de um Cristo que, na verdade, vive no ar, mas que não se encarna, um Cristo que institui uma igreja e quis que os elementos institucionais da igreja fossem, de fato, o canal ordinário por meio do qual a sua presença se manifestasse no mundo. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide. Todos esses argumentos postulam exatamente isto. Sem dúvida alguma, Cristo, único caminho, única verdade, única vida, único acesso ao Pai, único mediador entre Deus e os homens, mas um Cristo que manifesta todas essas suas prerrogativas por meio da igreja. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, quando você diz Cristo sim, a igreja não, isso é complicado. Cristo sim, mas a ação da igreja que Cristo Jesus quis, isso realmente é complicado. Esse não é o Cristo do Novo Testamento, esse não é o Cristo dos Evangelhos. Olha, alguém que está assistindo o senhor nesse momento deve estar talvez pensando assim, olha, tudo bem, está clara a explicação, aliás, foi excelente a explicação do senhor, mas talvez ainda tenha dificuldade de entender a intercessão dos santos, ainda apesar da explicação. Nós já fizemos, inclusive, um programa aqui com o padre Wander Maia, está lá também no nosso site, do programa Eclésia, chamado A Questão dos Santos e as Imagens, né? Também foi uma boa catequese, você pode ter acesso a isso. Uma coisa, o senhor estava explicando para a gente, então a ação dessas pessoas que a gente vê, alguém que reza um pelo outro, que intercede um pelo outro. Mas na doutrina católica da comunhão dos santos, o senhor poderia explicar isso para a gente também? Como isso acontece, por exemplo, com alguém que já morreu, com alguém que não está mais aqui na Terra conosco? É possível? Tem a ver com o que a gente está dizendo? Sem dúvida alguma. São 2 capítulos do Apocalipse de São João que são esquecidos no mundo protestante e, infelizmente, também no mundo católico. Eu cito para vocês Apocalipse capítulo 5, versículos de 7 a 8.
Quando recebeu o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada uma cítaras e taças de ouro cheias de perfume, que são as orações dos santos. São João, apóstolo, evangelista, vidente, autor do Apocalipse, tem uma visão. Ele contempla o céu. Em êxtase, ele vislumbra a felicidade sem fim. E lá ele fala de um turíbulo, taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos. No céu, os nossos irmãos estão constantemente a interceder por nós. No capítulo 8 do mesmo livro do Apocalipse, nós temos, no versículo 5, depois disso, o anjo tomou o turíbulo. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar com um turíbulo de ouro na mão, que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro. 2 fundamentos belíssimos, incontestáveis, que fundamentam a intercessão dos santos. Quando eu digo aquela bem-aventurada que já está no céu, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, ela apresenta as suas orações a Deus com este turíbulo, a fumaça dos santos, as orações dos santos. Portanto, há uma participação direta, há uma solicitude de todos os santos na glória, pelo destino de todos os que aqui peregrinamos. Portanto, é corretíssimo você pedir o auxílio desses santos para que eles, junto ao único mediador, junto ao Pai, digam: Jesus, acolho, apresento com esta fumaça as orações que eu acolhi, que eu recebi, para que tu intercedas junto ao Pai e obtenha esses favores. Apocalipse 5 e Apocalipse 8, uma prova incontestável de que os santos no céu intercedem por nós, as orações dos santos. Por isso é blasfemo até, por isso é absurdo, inominável, por isso não tem respaldo bíblico, portanto é até herético você dizer, você não precisa da oração dos santos, se é uma realidade bíblica, se é uma realidade que acontece sempre no céu, as orações dos santos que sobem a Deus. Não tem fundamento. A solicitude deles, a preocupação deles pelos destinos daqueles que ainda peregrinam nesta vida é absolutamente incontestável na palavra de Deus. O meu papel aqui é justamente imaginar o que algumas pessoas estão ou poderiam pensar diante disso. Alguém ainda poderia dizer: mas Deus é onipresente, onipotente, onisciente, né? A Virgem Maria não é onipotente, onisciente, etc. Como que ela e os outros santos podem ouvir as nossas orações que estamos aqui na Terra? Como isso acontece? Muito simples, pela graça de Deus. O santo não é onipresente, mas Deus pode, porque Ele pode tudo, dar um certo conhecimento aos santos, de sorte que eles saibam de alguma coisa que está acontecendo aqui. E isso de 2 formas. Minha mãe mora em Maceió. Eu não sei exatamente o que está acontecendo com ela, mas eu posso imaginar que, pela convivência com ela, pela saúde dela, pela idade dela, que ela já tem certas dificuldades em cuidar da sua casa, em cozinhar, ela já é uma pessoa idosa. Eu sem estar lá, sei mais ou menos do que se passa com a vida da minha mãe. No capítulo 4 do livro do Apocalipse, se diz que o Senhor... os animais, debaixo do altar, estavam as almas daqueles que foram imolados. E eles perguntam a Deus Todo-Poderoso: até quando, Senhor, deixarás de fazer justiça contra aqueles que ceifaram a nossa vida? Reparem a pergunta que as almas que estão no céu formulam. Eles querem justiça. Portanto, sabem de alguma coisa que está acontecendo aqui na Terra. Sabem que os autores dos males, que os autores do seu assassinato ainda estão impunes. Isso significa que no céu, de alguma forma, aqueles que não são oniscientes e que não são onipresentes, de alguma forma sabem alguma coisa que Deus permite que eles saibam para que eles intercedam mais e melhor por nós. É nesse sentido do Apocalipse, capítulos 4, 5 e 8, que se pode dizer, não são oniscientes, mas Deus permite que eles saibam de alguma coisa para interceder por nós. É claro que através da resposta do senhor até no início, está claro que a doutrina católica, não tenha dúvida, aceita, claro, que Jesus Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Porém, eu queria, para encerrar talvez já a primeira sola, porque daqui a pouco já temos que ir para mais uma, né? Para dar tempo de falar das 5. A igreja sendo o corpo místico de Cristo, esse corpo místico de Cristo é o mesmo Cristo que intercede ao Pai, e por isso a gente não tem problema em depositar na igreja também a nossa fé, de acordo com essa... a palavra correta talvez seria mediação mesmo da igreja? É correto pensar assim?
Sim, quando se fala de igreja e Cristo, a relação utilizada, a analogia utilizada pelo apóstolo Paulo na carta aos Colossenses é: Cristo é cabeça da igreja, que é o seu corpo. Cristo, subindo ao céu, leva conosco o seu corpo, leva todo o corpo que está, de certa forma, representado no seu corpo ressuscitado. Ele é a cabeça. O corpo ainda está, digamos assim, triplamente separado, distinto, se bem que profundamente unido pelos vínculos de uma só fé, um só Senhor e um só batismo. A igreja chamada triunfante, a igreja que já está no céu, na glória, não mais sujeita ao pecado nem à purificação, a igreja padecente, que está no purgatório, e a igreja militante, a igreja que ainda está militando, lutando neste vale de lágrimas. E onde está Cristo, está a igreja. O mistério da encarnação faz com que, onde haja pelo menos uma pessoa batizada que pertence à igreja, se pode dizer propriamente, como São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu que vivo em mim. E essa afirmação, ela se estende a todo o corpo. Uma prova disso nós temos no capítulo 12 do Apocalipse, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. É a igreja que está prestes a gerar o Cristo. Naquela imagem muito sugestiva, nós temos Cristo e a igreja. Cristo no ventre da mãe igreja, que está prestes a gerar Cristo em nós, mesmo diante do dragão que está prestes a devorar a criança. Todo dia, às 7h10 da manhã, às 7h10 da noite, vai ao ar o Igreja Militante, que é um dos programas que Dom José Francisco apresenta conosco aqui na Rede Século XXI. 7h10 da manhã, 7h10 da noite. É um programa de catequese, o programa do senhor, né? Perfeitamente. O senhor inicia um tema e vai, no decorrer dos dias, aprofundando nesse tema? Exatamente. Tá aí, ó, 7h10 da manhã e 7h10 da noite, o programa chamado Igreja Militante, que foi bem oportuno aqui. Bom, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, vamos para o próximo somente. Sola Escritura, somente a Escritura. Vamos entender um pouco mais o que significa esse conceito e qual é o problema dele, tá certo? Não sai daí, a gente volta já já. Esse é o nosso programa Eclésia dessa noite, conversando sobre os 5 solas da Reforma Protestante, né? Aqui ao meu lado, Dom José Francisco Falcão de Barros está falando uma boa catequese aqui conosco para entender um pouco mais esses conceitos protestantes e quais são os problemas, né? Quais são as distorções ali encontradas. Você que assiste diversas vezes o nosso programa, você que acompanha sempre o nosso programa Eclésia, sabe que muitas vezes você deve ter ouvido algo aqui no nosso programa assim, que a fé católica é baseada nas Sagradas Escrituras, mas também na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. E o próximo sola, que nós entraremos aqui na sequência que o senhor vai explicar para a gente, diz o contrário, somente a Escritura, sola Escritura. Vamos entender um pouco mais, Dom José? Explica para a gente. Martinho Lutero concebia apenas a palavra de Deus escrita como a única norma de fé. Lutero negava as outras fontes da fé católica, a tradição e o magistério. Ele dizia que somente a palavra de Deus escrita vincula, obriga. Só ela é a expressão da vontade de Deus na nossa vida. Somente a Escritura, palavra de Deus escrita. Esta é a tese de Martinho Lutero. Fundamento na Escritura não existe. Ele citou textos da Escritura para tentar fundamentar isto, mas em nenhum versículo da Escritura aparece essa expressão, somente a Escritura. A Escritura como norma de fé aparece, sem dúvida alguma. Pensemos, por exemplo, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda a obra, 2 Timóteo, capítulo 3, de 16 a 17. Só que aqui não é dito somente a Escritura, toda a Escritura. A questão é saber, Deus nos fala somente pela palavra de Deus escrita? Lutero radicalizou e disse, sim, só pela palavra de Deus escrita. O problema é que a tradição na Escritura é tradição oral e é tradição escrita. Antes de a Bíblia ser escrita, antes de a palavra de Deus se tornar escrita, ela foi tradição oral dentro da igreja. Antes de se escrever alguma coisa, na igreja primitiva, houve o primado da palavra oral. Primeiro Jesus pregou. Os apóstolos contemplaram. Jesus não escreveu nada, a não ser uma única vez, escrevendo lá no chão, quando tentaram apedrejar a adúltera, ninguém sabe exatamente o que Jesus estava escrevendo. Mas nos evangelhos não se diz nenhuma vez que nosso Senhor Jesus Cristo escreveu ou que pediu a alguém para escrever.
somente no Apocalipse, aos anjos das igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, é que Jesus pede ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, ao anjo da igreja de Sardes, escreve, ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve, ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Mas, fora disso, Jesus não pediu nos evangelhos a ninguém para escrever nada. Isso brotou naturalmente, depois que os apóstolos, após Pentecostes, pregaram, é que se sentiu a necessidade de se deixar por escrito aquilo que foi fruto da experiência dos apóstolos com o ressuscitado, com o nosso Senhor Jesus Cristo durante sua vida pública e como fruto também da sua própria pregação. Essa é a questão problemática de Martinho Lutero, só a palavra de Deus escrita. Mas na Escritura, o primado, no começo, não foi a Bíblia, foi a pregação oral. Tenho uma prova disso no início do Evangelho, segundo Lucas. São Lucas diz, muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nulos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo. O próprio prólogo do Evangelho segundo Lucas mostra que antes do que estava escrito, do que foi colocado por escrito, havia a tradição oral. Essa tradição que ao longo dos anos se desdobrou na fidelidade à palavra de Deus escrita é o que nós chamamos de tradição oral. 2000 anos de cristianismo, no caso de Lutero, 1500 anos, que ele jogou no lixo, juntamente com o magistério da igreja, e disse: para interpretar a Bíblia, não precisamos do magistério da igreja, não precisamos da tradição oral, somente o que está escrito. É o princípio do livre-exame, cada um tem um Espírito Santo, interpreta a Bíblia do jeito que quiser. Você não precisa de critério fora da Bíblia para interpretar seguramente a Bíblia. Princípio perigosíssimo, cujas consequências não cessam de aparecer até os dias de hoje. É como se cada um galgasse para si a autoridade de um mini-papa? Definiu precisamente, é exatamente isto. O princípio do livre-exame é você e a Bíblia. Você não precisa de nenhum critério para interpretar a Bíblia porque você tem o Espírito Santo. As consequências nós já sabemos. No mundo protestante, só no mundo protestante hoje temos mais de 20, talvez 25 mil denominações protestantes, cada uma fruto de uma interpretação particular. Aliás, na própria Escritura nós temos 2 textos, me permita, diácono Eric, citar 2 exemplos clássicos de que a Bíblia por si só não se interpreta. No dia da Páscoa, nosso Senhor Jesus Cristo caminhando com os discípulos de Emaús que voltavam desolados para a sua cidade a poucos quilômetros de Jerusalém, começa a explicar as Escrituras partindo da lei dos profetas, de Moisés e dos profetas, ia explicando o próprio Jesus como critério de interpretação do Antigo Testamento. Mas no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, nós temos o eunuco da rainha de Candace, que vinha de Jerusalém em direção a Gaza, lendo o texto do profeta Isaías, um canto do servo sofredor. E o Espírito Santo mandou o diácono Filipe ao encontro dele. O que é que você está lendo? Você entende aquilo que você está lendo? Perguntou o diácono. E a resposta dele mereceria ser pensada com muito carinho pelo mundo protestante. Como eu poderia entender se não há quem me explique? Bonito. Aqui está. A Bíblia não tem um manual de autointerpretação. Ela não se explica. Deus Todo-Poderoso quis que uma instância dentro da igreja fosse um critério autoritativo, o carisma seguro da verdade que Deus conferiu aos apóstolos e aos seus sucessores, os bispos. Caríssimos, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Nenhuma escritura é fruto de uma interpretação particular. A Bíblia, quando interpretada com a igreja, na época dos apóstolos, eles mantinham a vigilância severa sobre o que era escrito,
se estava de acordo com a sua pregação, antes com a pregação de Jesus. Os escritos sofriam o crivo da vigilância dos apóstolos. Só eram lidos nas assembleias eucarísticas com a aprovação dos apóstolos. Os livros que não eram aprovados pelos apóstolos não eram lidos nas assembleias, eram chamados de apócrifos. É uma leitura privada, particular, mas os livros lidos nas celebrações eucarísticas, somente aqueles com a aprovação dos apóstolos, aqueles que se coadunam com a pregação dos apóstolos. E, naturalmente, os apóstolos foram morrendo, mas foram instituídos os seus sucessores, e essa vigilância e essa interpretação era feita sempre com a chancela deles. Já no Novo Testamento, nós temos esta prova de que a Bíblia não pode ser fruto de uma interpretação particular, mas uma instância autoritativa dentro da igreja ou magistério, no respeito também à tradição oral, que é anterior à Bíblia, palavra de Deus escrita. Então, esse tripé já está em formação na era apostólica. A tradição oral, depois a tradição escrita, a palavra de Deus escrita e a vigilância do magistério, o critério interpretativo. Lutero jogou no lixo essas duas outras fontes, a tradição oral e o magistério. Você fique somente com a Bíblia, você tem o Espírito Santo, você pode interpretar com segurança a palavra de Deus sem possibilidade de errar. Essa é a síntese do sola scriptura. Paulo afirma, se não me engano, a Timóteo, que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Para concluir o que o senhor está explicando para a gente, por exemplo, um documento do magistério da igreja, né? A igreja tem dado por Deus essa capacidade de ensinar, essa missão de ensinar. Quando isso se reflete num documento oficial sobre uma verdade de fé, qualquer uma delas na história da igreja, esse documento ele pode ser considerado palavra de Deus? Não, de forma alguma. A palavra de Deus escrita, ela foi concluída, foi fechada com a morte do último apóstolo, que com toda certeza foi o autor do último livro da Escritura, que é o mais recente, o Apocalipse de São João. E uma vez que a igreja definiu a relação do cânon bíblico, nada mais pode ser acrescentado do ponto de vista escrito à palavra de Deus. Certo. A palavra de Deus, enquanto tal, escrita, está definida e nada pode ser acrescentado a esta palavra, como diz o último capítulo do Apocalipse de São João. Cito literalmente a última profecia, a última ameaça. Aliás, eu declaro a todos aqueles que ouvirem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhes ajuntar alguma coisa, Deus ajuntará sobre ele as pragas descritas neste livro. O que nós temos aqui, nesse caso, não é a palavra de Deus escrita, mas a manifestação de uma das fontes da fé, que é o magistério da igreja. Pensemos, por exemplo, no último dogma proclamado por um papa, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, o servo de Deus, Pio XII, em 1950. É um dogma fundamentado na palavra de Deus escrita, mas não é palavra de Deus no sentido técnico, mas uma intervenção autoritativa infalível de uma das fontes da nossa fé, que é o magistério eclesiástico. No caso aqui, no uso da prerrogativa do pastor supremo da Igreja Universal, falando ex cátedra em matéria de fé e de costumes, quando goza da assistência do Divino Espírito Santo. Mas palavra de Deus escrita, não. Então é correto interpretar assim que, por exemplo, na história, né, do cristianismo, a igreja vem para iluminar um ou mais tópicos de algo que já contém na divina revelação, sim, sem dúvida. Mas que em alguma determinada época da história é necessário talvez dar uma atenção específica para cada ponto? Perfeito. Agora é preciso analisar o grau de intervenção, a impostação do magistério quando ele explica uma determinada verdade. Quando é uma intervenção no uso da prerrogativa de doutor da moral, de mestre da fé e da doutrina, falando ex cátedra como pastor supremo da Igreja Universal, revestido do caráter da prerrogativa da infalibilidade, o Papa não erra jamais, goza da assistência, da infalibilidade do Espírito Santo. É o último dogma da infalibilidade pontifícia, o último dogma proclamado pela Igreja, no Concílio Vaticano I. Certo. Em outras intervenções, uma encíclica, uma exortação apostólica, uma pregação, uma bula, qualquer que seja o revestimento, a moldura da intervenção pontifícia, é mais ou menos uma explicação aprofundada que não necessariamente goza da infalibilidade do Espírito Santo, da assistência infalível do Espírito Santo. Mas
aprofunda, apresenta novas intuições, etc. Pensemos nas muitas exortações sobre o sofrimento humano, Salvifici Dolores, de João Paulo II, sobre a alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, de Papa Francisco, Familiaris Consócio, de São João Paulo II, e tantas outras exortações que aprofundam, que desdobram determinados aspectos da revelação. A gente veio por um tema interessante e acabamos parando em outro que também demandaria tempo. Mas para encerrar esse tipo de discussão e não ter mais nenhum tipo de dúvida, essa infalibilidade papal não significa a impecabilidade papal, mas são coisas distantes, né? São coisas diferentes porque a infalibilidade toca ao ensino, certo, enquanto que a impecabilidade toca ao comportamento da pessoa. Deus sabe separar muito bem as coisas e, malgrado a fragilidade do instrumento humano, uma coisa é a sua conduta pessoal, às vezes carregada de fragilidade. Outra coisa é a função que ele exerce, é o carisma que ele exerce, é a responsabilidade que Deus concedeu a ele e, com essa responsabilidade, a assistência do Espírito Santo para além da fragilidade humana. Ainda, teoricamente, que um padre em pecado mortal suba e presida a missa, ele goza da graça de Estado e poderá fazer uma ungida pregação e levar as pessoas à conversão pela sua pregação. Nesse sentido, quando é fiel às três fontes da fé, goza também da assistência do Espírito Santo, não aquela prerrogativa que é concedida ao Papa especificamente, mas quando ele prega a fé da Igreja, radicado nas três fontes da fé, ele também não erra, goza da assistência do Espírito Santo, mesmo estando em pecado mortal. Impecabilidade é uma coisa, aliás, é a única virtude, a única criatura que goza dessa prerrogativa, é Nossa Senhora. Ela foi a que nunca pecou. Impecabilidade não se aplica a nenhuma criatura, a não ser Nossa Senhora. Tá certo, interessante. Bom, só falta um, né? Só falta um dos 5 solas, do 5 somente. Semana passada, só lembrando, já falamos, na semana passada, sobre a sola fide, somente a fé, também sobre a sola gratia, né? Somente a graça. No programa de hoje, já falamos solos Christus, somente Cristo, qual é o problema desse entendimento distorcido no meio dos protestantes, e agora acabamos de explicar, Dom José Falcão acabou de explicar, sola Scriptura. Falta um ainda, qual que falta ainda? Só a Deus glória. Só a Deus glória. É esse o assunto do nosso próximo e último bloco do programa Eclésia dessa noite. Então, olha, não sai daí. No próximo bloco vamos entender. Soli Deo... É isso que diz? Soli Deo glória. É isso, Soli Deo glória. É o que falta para a gente entender ainda no último bloco. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, né? O último bloco de uma série de 2 programas. Como eu já disse, na semana passada começamos, então, com o próprio Dom José Francisco aqui conosco, ensinando um pouco e nos orientando sobre como entender bem os 5 solas da Reforma Protestante, né? Já estamos no último deles, né? Vamos entender o último deles. A expressão somente a Deus a glória, somente dar a glória a Deus, em latim soli Deo gloria, lembra, inclusive, o nome de uma insígnia que os bispos usam, né? Aliás, você tem uma imagem, por favor, aí, Bruno, coloca pra gente. É essa que você está vendo, né? Chama Solidel mesmo, isso? Solidel. E qual é o significado dele? Do latim, parece que a etimologia do Solidel, que é uma insígnia episcopal, somente a Deus. Essa insígnia evoca que aquele que utiliza esta realidade, esta insígnia, é alguém que é consagrado a Deus, pertence apenas a Deus. Parece que a etimologia de Solidel é esta. Entendi. Agora, o último solo aqui na nossa discussão não é bem por aí, né? Soli Deo glória, vamos entender. Martinho Lutero cita 2 textos, o mundo protestante também, para justificar essa tese. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, esse é meu nome. A ninguém cederei minha glória, nem a ídolos a minha honra. A ninguém cederei a minha glória. E, finalmente, João, capítulo 5, versículo 44. Aqui são palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Contra os seus adversários, Jesus diz: como podíeis crer? Como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros e não buscais a glória que é só de Deus? Então, Martinho Lutero diz: glória somente a Deus. O que é que ele visava? Ele visava a glória que, segundo ele, era prestada aos anjos,
aos santos, às autoridades eclesiásticas, às honras, às pompas, às homenagens, às ladainhas, às festas dos padroeiros. Segundo ele, as criaturas eram glorificadas, o que ofuscava a glória que era devida só a Deus. A tese consiste exatamente nisto. Obviamente que vou mostrar daqui a pouco que, em sentido absoluto, Lutero está certo. Em sentido relativo, não. Porque o único que é digno de glória em sentido absoluto, em sentido ontológico, é Deus. Mas Deus nos concedeu a glória. São Paulo, por exemplo, diz: quem se gloria, glorie-se no Senhor. A oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17 do Evangelho segundo João, versículo 22, daqui a pouco vou citar. A glória que tu me destes, eu dei, concede a glória para eles. E outros textos, onde Deus é glorificado no homem. Um dos padres da igreja diz que a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a eternidade em Deus. Deus é glorificado nos seus anjos e nos seus santos. A glória de Deus refulge, brilha nas suas criaturas, especialmente os santos. A glória é o brilho, é o fulgor, é o esplendor de Deus. E a imagem mais simples que nós temos para refutar essa tese protestante, do ponto de vista relativo, ela é inadmissível. Do ponto de vista absoluto, a glória é só devida a Deus. Do ponto de vista absoluto, só Deus é santo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Mas Deus nos fez santo. Deus fez-nos participantes da sua santidade. A imagem, portanto, que mais ilustra a glória de Deus refugindo nas criaturas é a imagem da lua. A lua brilha, mas ela não tem brilho próprio. O brilho da lua vem do sol. O que o sol é para a lua é o brilho de Cristo na nossa vida. O próprio Cristo, por favor, Lucas, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz, mas quem me segue terá a luz. E Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as boas obras, vossas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. O próprio Cristo que diz, eu sou a luz, fala, a vossa luz, brilhe a vossa luz. Não há, portanto, absolutamente incompatibilidade em falar de glória de Deus e glória nas criaturas. Isso tem alguma relação, se o senhor explique para a gente se estiver certo ou não pensar assim, tem alguma relação com o culto aos santos, por exemplo? Sim, totalmente, porque nos santos refugia a santidade de Deus, o brilho de Deus, a glória de Deus. De novo, a ideia do apóstolo Paulo, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se existe algum brilho na vida do cristão, se existe uma glória na vida do cristão, é a graça de Cristo nela, é a glória de Cristo refugindo nela. Cito João, Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 22. A respeito do sol lhe deu glória. Somente glória a Deus, em sentido absoluto, indiscutível. E eu repito de novo, Isaías 42, versículo 8. E João 5, 44. Mas atentos, caríssimos, e eu pediria que a edição do programa colocasse literalmente o crédito do que eu vou ler agora. João 17, 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Dei-lhes a glória. Só a Deus glória. E Deus dá essa glória para os cristãos. Não há, portanto, incompatibilidade nenhuma. Portanto, quando você glorifica uma pessoa, você está glorificando, na verdade, dignificando a glória de Deus nela. Dei-lhes a glória. João 17, 22. Há outro texto também muito significativo, vamos à segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 14. Esse texto é muito importante, como, aliás, já o tendes em parte reconhecido, que nós somos a vossa glória, exatamente como vós sereis a nossa. O cristão é glória do outro, e o outro é glória dele. Mas essa glória em sentido relativo se admite. Mas quem se gloria, glorie-se no Senhor.
O problema de Lutero foi não articular a ideia da glória em sentido absoluto e a glória em sentido relativo. A glória em sentido absoluto é somente de Deus. Mas quando Deus concede a sua glória para nós, nós podemos dizer, ela é nossa porque é um presente de Deus. Mas relativamente, porque em absoluto, aquilo que eu tenho não me pertence, a não ser o pecado. Portanto, tudo procede de Deus, é para a glória dele. São Paulo é que tem a ideia precisa. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Lutero, lamentavelmente, não soube articular essa coisa tão básica de que qualquer aluno de primeiro ano de teologia, de um curso de teologia sério, sabe responder tranquilamente. Bom, é bem interessante, realmente parece claro e óbvio. Mas ainda pensando no culto que nós católicos prestamos, nesse sentido. Bom, é claro, aliás, quem assiste o programa Eclésia está acostumado com esses termos, já tenho certeza. O culto que prestamos a Deus, o culto de latria, é claro, o culto de adoração, o culto de dulia, de veneração que prestamos aos santos, e ainda uma veneração especial à Virgem Maria, hiperdulia. A pergunta é, quando nós católicos prestamos esse culto de hiperdulia à Virgem Maria, de uma veneração especial ou de dulia a alguns santos, estamos dando glória a Deus na vida desse santo? Perfeitamente. A ideia de São Paulo, quem se gloria, glorie-se no Senhor. No Magnificat, no caso específico de Nossa Senhora, no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas, ela diz, todas as gerações doravante me proclamarão bem-aventurada. Mas explica o motivo? Porque o poderoso fez em mim maravilhas. Diríamos, na lógica do Sol e deu glória, o poderoso me fez gloriosa. A glória de Deus refugiu em mim, isso não é mérito meu, o poderoso fez em mim maravilhas. Portanto, quando nós contemplamos os santos, quando nós admiramos os santos, quando nós louvamos os santos, nós estamos exaltando a obra da criação e da redenção. Ali manifesta, é pura graça de Deus, é puro dom de Deus. Brilhe a vossa luz diante dos homens, vossa luz, para que os homens, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Em sentido relativo, são minhas obras, é minha glória, são os meus méritos. Em sentido absoluto, é graça de Deus, é dom de Deus, porque nada em nós é absolutamente nosso, com exceção do pecado. Portanto, eu vivo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se existe alguma glória, procede do Senhor. Quem se gloria, glorie-se do Senhor. Portanto, tudo aquilo que nós admiramos, que nós exaltamos, que nós veneramos nos santos, é a graça de Deus nele. É o triunfo da Páscoa, da ressurreição e a força do Espírito presente nele. É a obra da redenção ali manifestada, ali visibilizada. Olha só, eu gostaria de perguntar algumas outras coisas para o senhor, outras coisas interessantes, desdobramentos que daria dessa conversa. Só que a gente não tem muito tempo. E no programa da semana passada, eu perguntei, entre outras coisas, por exemplo, se, na opinião do senhor, Lutero tinha razão em algo, se depois de 500 anos há algo que comemorar. Quem perdeu essas respostas precisa acessar o nosso site, rs21.com.br/eclésia, e assistir a primeira parte, né? Para a gente entender, porque lá foi o início, do que aqui estamos continuando. Mas eu pedi no programa da semana passada que o senhor dirigisse algumas palavras, porque eu tenho certeza que muitos protestantes assistem ao nosso programa. Aliás, muitos, inclusive, mandam aqui para a gente e-mails e tudo mais. Alguns bem respeitosos, realmente buscando tirar as dúvidas, outros nem tanto, mas não tem problema. E eu queria, nesse encerramento, que também o senhor dirigisse uma palavra aos protestantes que estão nos assistindo, sobre a ótica do que acabamos de conversar agora, dos outros 3 últimos solas. E para encerrar, para os católicos também que estão nos assistindo, como que eles talvez devem, no dia a dia, conviver com essas distorções no meio protestante, porque a pessoa, no final das contas, lá na casa dela, do lado dela tem um vizinho e tudo mais, e acaba tendo discussões. O senhor poderia nos orientar dessa maneira? Primeiro uma palavra, então, para os protestantes e depois para os católicos, que na prática, no dia a dia, vão se deparar com essas pessoas que pensam dessa maneira, como o senhor explicou para a gente desde a semana passada. Eu diria aos protestantes bem intencionados que suas eventuais dúvidas fossem dirimidas, antes de tudo, de forma desarmada, na palavra de Deus, com a palavra de Deus. Obviamente que a Bíblia não tem um manual de autointerpretação. Procure, portanto, uma pessoa que conheça verdadeiramente a Escritura e que procure apresentá-la na sua completeza, na sua complexidade, na sua totalidade. A pior desgraça é quando você pega o texto e tira do contexto. A palavra deve ser inserida na mentalidade, deve ser entendida na mentalidade do autor que a escreveu e no contexto da frase, do versículo, do capítulo, do livro e de toda a Bíblia. Mas a Bíblia há de ser inserida na vida da igreja.
É impossível na palavra de Deus que você possa sustentar uma Bíblia que tenha caído do céu e que não tenha surgido e que não tenha sido interpretada, protegida, tutelada ao longo dos milênios. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Procure primeiro saber quando surgiu a sua denominação religiosa. Se não foi nos primórdios, se não foi quando Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, vá na origem da sua denominação e depois confronte com a origem que é a palavra de Jesus, que é a pregação de Jesus. E insira esta Bíblia no contexto de 2000 anos de existência. Qual foi a instituição que a definiu? Qual foi a instituição que guardou, que protegeu, que tutelou esse patrimônio? Lutero não pode negar, desculpe, não se ofenda com o que eu vou dizer, nenhuma denominação protestante pode negar isto. Se essa Bíblia hoje está nas suas mãos, é graças à Igreja Católica Apostólica Romana. Porque foi essa a instituição quem protegeu, quem defendeu e quem definiu. Quem foi que disse? Qual foi a instância que disse que os evangelhos deviam ser 4 e não mais nem menos? Qual foi a instância que definiu na sua Bíblia, caro irmão evangélico ou protestante, qual foi a instância que definiu que os livros do Novo Testamento são 27 e não menos nem mais? É hora de você pensar nisso. Lance um olhar retrospectivo na história e você vai chegar à conclusão, não foi a minha denominação, se ela nasceu com Martinho Lutero ou depois, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Todas as suas dúvidas, portanto, apresente-as diante de Deus, faça um convite para que você conheça a verdade plena. João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade não é somente a palavra de Deus escrita. Lucas capítulo 10, versículo 16, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Para os católicos, todas as suas dúvidas procurem dirimi-las dentro da Igreja Católica, nunca fora dela. Procure uma pessoa que conheça suficientemente a Escritura, apresente suas dúvidas. Lembre-se de que a Escritura sem a Igreja é impensável. Santo Agostinho diz, eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me movesse a autoridade da Igreja Católica. Lembrem-se, católicos e cristãos não católicos. Por que é que eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor? Não é porque está na Bíblia. Nenhum católico acredita, nenhum cristão deve acreditar que Jesus Cristo é o Senhor porque está na Bíblia. Porque a questão mais importante não é essa. Qual é a instituição que garante que isso é palavra de Deus? Essa é a questão. Porque isso daqui não caiu do céu. Não caiu uma carta de Deus dizendo eu quero que os livros da Bíblia sejam estes. Isso foi fruto de um amadurecimento histórico. E a instituição, a Igreja Católica Apostólica Romana, num determinado momento, 250, 300 anos depois de o último livro da Bíblia ter sido escrito, quem, com a assistência do Espírito Santo, definiu o livro sagrado e cuidou dele e o protegeu. Esse livro que você carrega consigo, que é palavra de Deus escrita, foi palavra de Deus escrita na Igreja. Foi palavra de Deus definida quanto aos seus números, o número dos livros do Antigo e do Novo Testamento, pela Igreja. Nunca a Bíblia sem a Igreja. Sempre a Bíblia com a Igreja. E com essa tradição bimilenar, as 3 fontes da fé. Fora desse contexto, Bíblia sem Igreja, você tem o sola scriptura, que é um princípio que não aparece em lugar nenhum da palavra de Deus escrita. Nunca na Bíblia aparece a expressão somente a Escritura. A Escritura é regra de fé, mas não somente ela. Muito bem. A sua bênção, por favor, para encerrar o nosso programa. O Senhor vos abençoe e vos guarde, volva sobre vós a sua face, o Senhor se compadeça de vós. O Senhor vos conceda uma vida longa e feliz. O Senhor transforme vossos corações pela força da palavra de Deus escrita, pela força da tradição da Igreja, pela força do seu magistério, que esse tripé, fonte inesgotável, de alegria, de verdade, de paz na nossa vida, por expressa vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, nos proteja de todo o erro, nos confirme na verdade. Tua palavra é a verdade, Senhor. João 17, 17. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.